sejam bem-vindos. Só para esclarecer, assim, a gente tem, esse projeto faz parte do Fomento, 37º Fomento, a Companhia Digital. A gente está fazendo a historiografia do Estado brasileiro sobre a ótica do Jorge de Andrade, né? Então, estamos estudando principalmente as obras da Mata, Árvore e o Relógio, e a ideia nossa é a montagem do Pedreira das Almas para final de setembro, início de outubro. A gente acabou de fazer um ciclo de leituras que a gente deu no Sumidouro, Confrarias, Veredas da Salvação, e a gente já vem de um processo também online do estudo da obra do Jorge, do Pedreira, no período que a gente estava na pandemia, né? A gente pode fazer disso um bate-papo, assim, vocês irem interrompendo e falando. Eu pensei em fazer uma apresentação um pouco geral dessa ideia de teatro épico, o que significa, as dificuldades do debate, os sentidos que essa expressão tem. Uma expressão que se usa muito e muita gente usa em sentidos diferentes. A primeira coisa quando você fala de teatro épico, você já pensa no nome do Brecht. Como se o Brecht fosse o pai do teatro épico, que na verdade, ainda que seja a pessoa de teatro que mais pensou sobre isso, conceituou. Quando você fala de teatro épico, você vê que a palavra supõe uma espécie de qualidade que pode ser substantiva ou adjetiva sobre a ideia de teatro. Ou seja, é um conceito reativo do teatro épico. Ele está reagindo a quê? A ideia de um teatro dramático. A palavra épico quer dizer narrativo, né? Poemas épicos. Toda civilização, todo povo antigo faz épica, narra. A poesia narrativa que está lá no Homero, no Exíodo, no Gilgamesh, nos griots da África, é poesia épica. Esse meu teatro, esse que eu estou querendo, ele usa, assim, não aristotélico, não é preciso falar em aristotelismo ou não nesse caso. Mas o que é preciso é dizer o seguinte: seja o que for esse teatro, ele não acontece dentro do palco, ele acontece numa estranheza em relação à nossa expectativa de drama. Essa estrutura está dentro da tragédia inverso, mas já tem individuação ali. Na era burguesa, o que acontece? A burguesia quer fazer a história, a tragicidade da vida da família. A família é o lugar da tragédia também. Então os dramas começam a tratar só de tema familiar. Situações de família, crises de família, conflitos de gerações, que até hoje é o dominante em representação. Então o drama, historicamente, começa a virar assim uma tendência dominante. Espaços fechados, temas de família, conflitos de gerações, desejo, afeto como tema central, sentimentalismo. Então veja, numa simplificação rápida, para não ficar dando aula aqui demais, seria o seguinte: é quando a forma da tragédia vai se privatizando e se sentimentalizando. Esse é um dos vetores do drama. Ou quando a forma da comédia, que já tratava de famílias, também se sentimentaliza. O simbolismo são artifícios para conseguir desvendar o drama, que traz traços épicos, por exemplo. São maneiras de lidar dentro do drama com coisas que o próprio drama não contém, não consegue resolver. O Brecht, depois ele chamou isso. Isso cria um efeito de estranhamento no espectador. Você vê que a teoria do gesto é muito parecida com a teoria do efeito de estranhamento, porque eu estranho esse comportamento. Estranhar não é falar assim, uma coisa explícita. Estranhar é perguntar sobre a causalidade do gesto. Estranhar é historicizar a imagem, é perguntar sobre a história da imagem. Você vê que essa é a única definição de estranhamento que importa. Então veja, eu estou descrevendo para vocês que vocês não podem pensar o épico do ponto de vista formal. Porque a forma épica ela não interessa, ela pode ser boa ou não. A pergunta importante é o que isso está causando de estranhamento, o que eu estou lendo na cena. E às vezes a cena pode ser dramática. Essa cena rigorosamente não é um épico de exposição narrativa. Você podia dizer que é quase uma cena dramática.
mas ela tem elemento de estranhamento dentro dela. Porque esse gesto é contraditório em relação ao fluxo dramático. Que o teatro épico essencialmente deveria se chamar teatro dialético por si só. E aí minha questão é se o próprio Brecht ele já olhava para o que ele estava produzindo e ele já cunhava esse termo, e se tem uma relação com Marx, enfim, através do materialismo dialético, né, do que eles escrevem, porque você falou que desnaturalização tem uma relação com eles. Então minha dúvida é, ele já olhava para o teatro dele, ele já cunhava esse termo, teatro dialético? No fim da vida só, com o termo. O que eu estou falando agora é, além de ter um gesto contraditório, a cena tem que ser capaz de dar atenção para ele. Porque às vezes a gente passa batido pelo ponto importante da cena. A cena não soube olhar. Ó, eu vou dar um exemplo de toda a encenação de Mãe Coragem que eu vejo. A comida de bola. Começa assim. Ó, cena 1. Vocês conhecem a peça Mãe Coragem? Sim. Vocês lembram assim? 2 guardas assim. Porra. Tá foda, a gente tem que arrumar gente para ir para a guerra com a gente. A gente precisa arrumar uma pessoa, convencer um soldado a se alistar e tal. Aí o outro filosofando atipicamente. Só a guerra organiza. A guerra é uma coisa boa, as pessoas se organizam, elas arrumam as coisas delas. Eles estão filosofando ali. Chega Mãe Coragem, com a carruagem. Já é uma imagem contraditória. 2 filhos puxando a carroça. Na carroça tem a Mãe Coragem e a filha muda. Os caras param e pedem documento. Tá dando para visualizar? Os caras estão de olho no filho. Um daqueles 2 ali pode ser bom para a guerra. A Mãe Coragem saca que eles estão de olho no filho dela. Eles pedem documento, ela começa a contar a história. Ela é boa de lábia. Por quê? Porque ela é comerciante, vendedora, sabe tratar com gente. Ela vende badulaque para as tropas. Ela depende desse trabalho. Só que ela saca que os caras estão com a intenção do filho. Então ela enrola, ela fala, ela apresenta os filhos, ela vai não sei o quê. A cena toda ela enrolando esses caras porque ela está sacando isso. Só que ela vê que o filho imbecil dela quer ir para a guerra. Ela é tão esperta que ela tira a sorte. Vamos tirar a sorte aqui para ver se você vai sair vivo. Pega aqui, vamos ver quem vai sair vivo aqui. E bota quem sair com cruz no papel vai morrer. E ela põe todos os papéis com cruz. Viu? Vocês vão morrer. Aí o filho assusta e um dos guardas fica preocupado. Cara, será que eu vou morrer? Tipo, a cena é muito boa. Uma longa cena que a Mãe Coragem, quase até o fim, domina a situação a partir do talento de vendedora dela a serviço da mãe. Para proteger os filhos. Bora, sobe na carroça. Estão ameaçando ir. Aí vem um ponto gestual crítico. Aí um deles fala assim, faz alguma coisa, cara. Compra alguma coisa dela. A senhora não tem uma cinta para me vender? Ela fala, tenho. Ela desce e começa a vender, mostrar a cinta. E o cara está olhando, deixa eu vir aqui para olhar. Ele dá a volta na carroça para conseguir olhar a fivela. E ela se interessa pela venda. O outro soldado chega para o filho dela, imbecil, que queria ir lutar, e fala, vem comigo, vamos. E arrasta ele como num transe. A filha muda, começa a fazer sons para tentar avisar, mas ela é muda e não consegue. E ela perde o primeiro filho para a guerra, que vai morrer, saindo daqui. É uma super cena, mas onde está o ponto que a gente tem que chamar atenção nessa cena? Ela descer para vender? Ela descer para vender? Ela descer para vender. Porque eu acho que a questão não é só a contradição. A questão é que tipo de contradição você está trabalhando. Por exemplo, eu estou uma cena aqui que eu tenho... Eu estou agindo com raiva, eu tenho ódio de uma pessoa, mas amo. Mas estou apaixonado. Esse é um exemplo do Boal. Então, assim, como é que eu represento uma pessoa que ama odiando ou odeia amando? Coisas que a gente nunca viveu na vida, né? Você está sendo agressivo, mas você está apaixonado. Como é que eu represento? O Arena falava assim, uma técnica, ensaia separado cada uma e depois junta. Então eu faço a cena só do ódio, eu faço a cena só do amor, da paixão com o mesmo texto e depois eu tento trabalhar.
é um jeito de trabalhar a contradição entre os dois sentimentos no fluxo da cena. Até que isso, uma emoção prevaleça. Mas repare que essa cena que eu descrevi são contradições afetivas, as duas. A questão que a gente está conversando sobre o teatro crítico do Brecht é que essas contradições não são só afetivas. O Brecht está interessado numa dramaturgia em que eu tenho isso, mas eu tenho um problema também, como na Arcádina, que eu citei, que é: cara, você está achando que eu estou velha? Você é um ator, você está paquerando a Nina, aquela menina da fazenda do lado? Por quê? Porque ela te valoriza, envolve valor. Uma dramaturgia como o Chekhov não é só sobre artistas e família, é sobre valor. Ator mercadoria, artista mercadoria. Eu estou perdendo meu valor de mercado. Eu quero ser reconhecido como mercadoria social. Claro que por motivos diferentes. Está entendendo? O Treplev quer ser reconhecido porque a mãe só vai dar afeto para ele se ele for um artista importante. Ele não está dando bola para o... Ele é publicado numa revista no fim da peça e dá um tiro na cabeça porque a mãe não reconhece, nunca leu. Então é um caso em que o valor mercantil é secundário em relação ao valor afetivo. Mas tem os dois. Obrigado mesmo. Acho que contemplou além das expectativas, no sentido de um diálogo que a gente vem discutindo muito da questão do Pedreira. Como você disse, sem a gente ter combinado, acho que você põe em questões assim primordiais para a gente poder continuar nesse trabalho. Levantou várias questões, porque uma hora, quem sabe a gente consiga, se tiver um tempo, de ler o texto e de voltar, mas acho que vai contemplar muito o que você acabou de colocar. Então, assim, queria te agradecer de coração mesmo por ter participado, da tua disponibilidade, e vou querer que você esteja aí num exercício nosso, né, para poder conversar, porque eu acho que assim, é muito legal a forma com que você acessa. A gente ficou aqui quase 3 horas numa viagem, né? E a gente fica pensando em 3 horas. Tudo que eu sei do... Mas muito obrigado, não, Sérgio. Obrigado.